a engenheira Magali Romão, engenheira civil formada pela Unesp Bauru, especialista em segurança viária pela Universidade de Lund, na Suécia, fez extensão em marketing e comunicação pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, tem mestrado em transportes pela ESC-USP, também doutorado na ESC-USP, só que este com estágio na Universidade de Lisboa. É professora plena da FATEC Jaú e foi docente da Unesp Bauru em 2009 e também da Universidade Técnica Federal do Paraná em 2016. Foi secretária municipal de Transportes e Trânsito de Jaú, período de 2001 a 2008, 2 gestões. E durante essa gestão, ela foi contemplada com o Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito. É também consultora em mobilidade urbana, tendo atuado em diversos projetos urbanos. A mobilidade urbana é um tema que está em moda, né? Se falar em mobilidade urbana, a gente vê muitas prefeituras fazendo planos, etc. Mas a sensação que eu tenho na prática é que ainda está muito longe do estágio que nós poderíamos estar neste momento, né? E são muitos os problemas, a gente sabe, por conta principalmente dessa falta de cultura de planejamento que o país tem e que está tentando superar. E, infelizmente, né, pelo menos nas questões urbanas, parece que o tema mobilidade fica para um estágio subsidiário, né? O que é muito ruim, já que todos nós, de uma forma ou de outra, dependemos dessa mobilidade, né, no nosso dia a dia para para realizarmos as nossas atividades corriqueiras, né? Então, todo mundo precisa de mobilidade, né? Bom, então, não quero me estender mais, e eu quero então convidar a engenheira Magali Romão para fazer a primeira palestra. Como o professor Arquimedes bem colocou, nós vamos trabalhar com os desafios da mobilidade, o planejamento dos transportes e as políticas de uso do solo. E eu acho interessante esse tema, queria comentar, porque, na verdade, a gente sempre ouve políticas de uso e ocupação de solo, né? Nós temos 2 questões, né? A primeira é que esse solo que já está ocupado, como é que nós vamos trabalhar com ele? Então, o uso que está sendo feito em cima desse solo que já está ocupado. E a questão do que vai ser ocupado. Então, planejamento futuro, né? Que tipo de gabarito, que tipo de orientação a gente pode trazer, né, para as coisas que vão acontecer. É um momento que nós estamos vivendo essas 2 situações. O crescimento, né, das cidades, o crescimento populacional, aumento de demanda por veículos privados, veículos particulares. Também temos o aumento já significativo da mobilidade ativa, né? Nós não podemos esconder essas coisas debaixo do tapete. Nós que somos da área de segurança sabemos o risco o risco a que está sujeito o pessoal que acaba fazendo essa escolha, mas a situação está aí. Então, nós não podemos virar, né, Arquimedes, simplesmente nos darmos as costas para essa situação. A nossa população fez as escolhas, os nossos políticos também fizeram as escolhas, né? E nós vamos ter que tentar buscar, né, solucionar as externalidades decorrentes dessas escolhas. Então, não adianta virarmos as costas para os problemas que temos aí pela frente. Bom, atualmente, eu trouxe um problema que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos aí colaborando num projeto, e numa cidade do interior de Goiás, né, uma cidade relacionada aí, com vínculo muito forte ao agronegócio, né, que é hoje o setor da economia que ainda cresce no nosso país, que sentiu menos essa recessão econômica, né? E então trazer um pouco, né, do que é que a gente tem em termos de dificuldade e de soluções apresentadas, né?
de um estudo prático. Vamos lá. Essa cidade ela fica no interior de Goiás, ela tem 220 mil habitantes, a população cresce de forma acelerada, uma forma, Antônio Nelson, mais de 3% ao ano, quando a média nacional está falando aí em 0,7, 0,8. Né? 5% das cidades do Brasil crescem em torno de 2%. Né? A grande maioria é menos de 1%. Nós temos aí uma cidade pujante que está crescendo a mais de 3% ao ano. Tá? A população projetada, hoje a cidade está com 220 mil, a população projetada para 2030, esse é o nosso projeto, né? Ela está estimada aí na ordem de mais de 300 mil habitantes. Frota Denatran hoje da ordem de 130 mil veículos e a projetada em 13 anos aí é para a ordem de 280 mil veículos. Tá? O crescimento da frota é da ordem de quase 8% ao ano. É assustador. A taxa de motorização atual, tá? É da ordem de 60 veículos para 100 habitantes, só para a gente fazer uma comparação, é da ordem da taxa de motorização da França. Só que a infraestrutura em transporte, principalmente transporte público, não é a infraestrutura da França. Tá? E em 2030, o que nós vamos ter nessa cidade? Nós vamos ter um crescimento que nos leva a uma taxa de motorização da ordem de 85 veículos para 100 habitantes. O que é que significa isso? Significa frota americana, Estados Unidos, altíssimo índice de motorização. E nós também, em 2030, será que nós vamos ter uma infraestrutura como a americana? Difícil. Né? Então, o desafio é grande. Só para... Esse é um dado do IBGE, né? Só para mostrar para vocês. Eu acho que para o mouse, o laser aqui no meio. Ah, tá. Agora, Matheus, que eu vou aprender, fica mais fácil para você. Aqui. Aprendi, pessoal, desculpa. Então, aqui está a frota, né? Mas olha que interessante, a frota de motocicleta. Tá? Nós temos 40 mil motos. Tá? Nós estamos aí nessa cidade com 35% da frota de moto. É muito grande o número de motos. Sabe por quê? Porque o transporte público é de péssima qualidade. Tá? Um dos problemas encontrados. E olha que interessante, a frota de caminhonetes e caminhões, tá? É muito alta. Temos quase 20 mil caminhonetes inscritas na frota, registradas na frota. É a cidade que mais tem caminhonetes no país. Na frota de veículos automóveis, nós temos muita SUV, esses carros, né, altos, grandes. Tá? Então, é uma cidade que tem algumas características bem diferenciadas. Né? Então, quando você vai fazer vaga de estacionamento, você já tem que pensar, Marcela, não nos 5,5 metros, mas nos 6 metros, porque você tem uma frota diferenciada. Né? Bom, vamos aqui mesclar um pouco, né, de teoria em cima do que a gente foi identificando. Na elaboração do planejamento dessa cidade, e na construção dos seus programas específicos, quando a gente pensa, né, no planejamento de uma forma geral, o município deve incorporar a ideia de que a mobilidade urbana é centrada nas pessoas e na forma como elas escolheram se deslocar. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente, entre aspas, apanha menos quando a gente procura ouvir, né, como que as pessoas estão escolhendo o seu processo. Nós podemos orientar, conduzir, mas nós precisamos ouvir no primeiro momento. É, portanto, necessário priorizar o acesso. Dentro desse processo, nós precisamos priorizar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e a todos os meios de transporte, mas de uma forma eficiente e segura dentro da realidade que a gente constata. Se eu quis mostrar, de certa maneira, retratar um pouco a realidade dessa cidade específica, né? Porque pode ser, algumas coisas elas podem ser igual a São Carlos, diferente de São Carlos, igual a Ribeirão Preto ou diferente de Ribeirão Preto. Tá? Mobilidade, eu acho interessante essa definição da ANTP. Que o que é uma mobilidade sustentável? É um conjunto de políticas de transporte e circulação que proporciona o acesso amplo, né,
seguro, democrático, de maneira efetiva, inclusiva e ecologicamente sustentável. Então, eu acho que nessa definição mostra a multidisciplinariedade quando a gente pensa em qualquer forma de planejar na área de mobilidade. É assim que a gente deveria imaginar o sistema de transporte, né, o pedestre sendo o ápice, mas é assim que a gente tem visto a escolha, né, dos meios de transporte aqui no Brasil. A nossa pirâmide está invertida, né? O pedestre ele é o último que é considerado na forma como está sendo vista está sendo utilizada, vamos dizer assim, né? Na prática, né, como está sendo utilizada a mobilidade no nosso país. Bom, isso é um fato, né? A população está crescendo? Tá. Mas a frota está crescendo mais do que a população. Porque a frota está crescendo mais que a população. Mesmo lá nessa cidade, no interior de Goiás, né, onde nós temos aí a população crescendo e crescendo muito, a frota também está crescendo, mas está crescendo muito mais do que o muito, né? Se uma está crescendo 3%, a outra está crescendo 8% ao ano. Então, é essa a realidade que a gente está tendo. De uma maneira geral, quando formos pensar na questão, nós precisamos de políticas que integrem a mobilidade com o uso do solo e o desenvolvimento urbano. Então, de novo, vamos bater na mesma tecla, pensar de forma multidisciplinar. Nós precisamos priorizar projetos como estruturador do território e indutor do desenvolvimento urbano integrado. A gente sabe que as políticas de transportes, né, elas podem ter efeitos positivos e negativos relacionados à indução ou não do desenvolvimento. Nós podemos, de repente, criar um corredor de transporte público e tornar uma área completamente, segregar completamente uma área. Ou nós podemos trabalhar com a integração de diversos meios de transporte, né? Mobilidade ativa, mais ações de transporte coletivo, né? Respeitar também, por que não, fazer ações integradas ao trânsito, né? Relacionadas ao transporte individual, e integrar isso tudo, revitalizando determinadas regiões. Então, eu costumo dizer que o transporte ele pode revitalizar ou condenar determinada área. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Priorizar os meios de transporte, né, utilizados pela população, estimulando mudanças de forma segura. Proporcionar a complementariedade, é o que eu já comentei, e diminuir os custos ambientais, sociais e econômicos no deslocamento de pessoas e bens na cidade. Isso é importante. Incentivar sempre o desenvolvimento tecnológico. E aí, acho que a nossa função, né, como pesquisador aqui, como acadêmico, é extremamente importante nesse eixo, naquele tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a gente tem que avançar muito nessa questão da extensão. Buscar parcerias, né, e tentar fortalecer, eu estava conversando até hoje de manhã, quando eu cheguei com a Thaís, nesse sentido, fortalecer essas parcerias nessa perna da extensão. Mesmo o momento econômico que a gente vive é complicado, talvez essas parcerias junto a instituições, né, poderiam nos ajudar a avançar e aplicar melhor aquilo que a gente desenvolve academicamente falando. Bom, o que nós diagnosticamos nessa cidade em questão? Essa é a cidade, né? Nós temos aí... o que nós temos que vocês já não conheçam, né? Nossa, tá complicado aqui, vamos lá. Vazios urbanos, né? Muitos vazios urbanos. Rodovias, essa é uma rodovia federal, essa também é uma rodovia federal, essa é uma rodovia estadual, né? Então, várias rodovias, né, sendo obstáculos artificiais construídos pelo homem, portanto, né, cortando a cidade, segregando a cidade de diversas formas, né, criando os problemas de acessibilidade, de mobilidade. Nós temos um sistema... Nós temos um sistema viário bastante confuso, né? Nós temos dificuldade, inclusive, de traçar os anéis viários, que são as perimetrais, que vão estabelecer que critérios que nós vamos adotar, né, para diferentes áreas da região. Por exemplo, critérios de zona azul, critérios de
movimentação de cargas, critérios de uso e ocupação de solo, critérios relacionados à aprovação de polo gerador de viagem. Tudo isso vai variar, né, tá certo? Em função, né, desse adensamento já existente ou de projetos futuros que venham a acontecer. Porém, nós estamos com uma grande dificuldade de criar áreas de circulação a essas regiões, porque nós temos um sistema viário bastante confuso, o que não é diferente em muitas cidades daqui, né, da nossa região. De outra maneira, também nós temos, então, descontinuidade do sistema viário, um traçado da área central. Nós temos, começou com o sistema octogonal e depois ele foi perdendo mais ou menos a configuração. Eu acho que vocês conhecem muito bem. A sinalização, muitas vezes ela foge do padrão do Código de Trânsito, a lei é uma só, uma lei federal, o que vale lá vale em qualquer lugar do mundo, né? Desculpa, o que vale lá vale em qualquer lugar do Brasil, né? E não é isso que a gente está vendo, né? Tem muitos regionalismos, né? Sinaliza o que permite e o que não permite, confunde, é tanta placa junto no mesmo poste, falta conservação dessa manutenção, né? Problemas sérios de implantação. Eu criei rapidamente o sistema de linhas atuais. O que tem? Tem o sistema de transporte público. Tem tudo que é mais escuro é sobreposição. Então, o que a gente percebe? Ônibus passando no mesmo lugar, né? Sobreposição de várias linhas na mesma rota, tá? Áreas sem atendimento de transporte coletivo, né? E o ponto final. Não tem integração, gente. Uma cidade com 220 mil habitantes não tem sistema de integração. Tá? Então, existe ainda a questão do ponto final. Então, o que é? Ainda é usado ponto final em bairros, falta de cobertura, o ônibus não atende todas as regiões, a frequência de atendimento é uma coisa absurda, grande intervalo de atendimento entre as linhas, ausência de programação, de sincronismo, mau aproveitamento da frota e irregularidade de serviço na oferta de serviço. Superposição de linhas muito próximas, mais linhas do que necessário, itinerários tortuosos, muito congestionamento em pontos de parada, o ônibus está parando, o carro também, fica aquela guerra. Lotação muito baixa, fora dos períodos de pico, poucos pontos de parada e necessidade das vias de recape. Semáforo. 3 tipos de... Nossa, acho que eu não vou conseguir. 3 tipos diferentes de controladores, mais de quase 90 interseções semaforizadas, né? Eles aqui permitem a conversão à esquerda. Então, o pessoal que está fazendo a conversão à esquerda para essa faixa, esse aqui para porque o outro está fazendo movimento para estacionar. Conclusão, nós temos aqui as 2 faixas paradas. Né? Calçadas estreitas, falta de dispositivo para portador de necessidades especiais, falta padrão de revestimento, não tem um código, né, de arborização, vias pavimentadas sem área de passeio, então, só passar rapidamente, eu acho que buracos em vias, né? Eu acho que isso aí não acontece só lá, né? Acontece falta de guia. Eles têm hábito de, depois que fez o pavimento, eles constroem a guia. Conclusão. Quebra muito fácil, né? Calçada, ausência de calçada, obstáculos na calçada, calçada estreita, né? Isso aqui a gente fez uma brincadeira. Se ele conseguisse parar, ele é magrinho, né? Tá? Na verdade, nós queremos alguma coisa mais ou menos, né? Um padrão melhor, né? Acho que Oakley, né, que dizia que todas as vias deveria nascer de mão única, ser de mão única, mas nascer a partir das calçadas, né? Então é sempre priorizando o pedestre, né? Aí o que nós propusemos, né? Revitalizar o sistema viário, priorizar a circulação de pedestre, tem condição de aumentar a vaga de estacionamento, melhorar a fluidez, implantar medidas para reduzir o número absoluto de acidentes, óbitos e grau de severidade, implementando banco de dados para verificar o cenário atual e fazer o controle disso, viabilizar campanhas e programas
relacionados aos maiores problemas encontrados, melhorar a eficiência e a qualidade do transporte público e fazer projetos que levem em consideração integrada a questão da mobilidade ativa, seja de pedestre ou ciclista. Tá. Nas diretrizes de calçadas, viabilizar a implantação de calçadas em vias pavimentadas que não dispõem de espaço, melhorar a qualidade dos passeios, né, fazendo já adaptação com as normas, né, isso já está acontecendo, definir padrões de revestimento de passeio, agora saiu uma regulamentação, né, para calçadas, recentemente, esse ano saiu. E compatibilizar a arborização, eles já estão também fazendo esse tipo de documento, né. Trabalhar integrada a questão da análise de polo gerador de viagem com revisão dos parâmetros de enquadramento, elaboração de impacto de vizinhança e monitorar a implantação dos polos geradores de viagem, né. A parte de sinalização, garantir que seja respeitado o código, né. Fazer, nós separamos, né, nas principais avenidas semáforos que conversem entre si, né, para que possa ser feita a integração semafórica entre eles, né, a tal conhecida onda verde, né, e aqueles semáforos que não conversam entre si, né, que são de outros fabricantes, trabalhar em pontos isolados, em cruzamentos isolados, né, é isso para que a gente possa aproveitar tudo isso. E também criar, por exemplo, eles já estão já estão elaborando construção de médio anel, né, médio anel viário, eles têm problema sério com caminhões de soja. A região ali é grande produtora de soja. E os caminhões passam na cidade, é brincadeira, carregado de soja. Se a gente acha que tem problema, tem gente que tem mais do que nós. Tá? Então, está sendo concluído um anel viário, mas, junto com a construção, está sendo feito um plano de orientação de tráfego. Então, a sinalização sugerida, uma sinalização impactante, que chame a atenção, que seja presente, ostensiva, né? A sinalização semafórica é tirar toda a fiação, trabalhar com pórticos, totens, né? Coibir a conversão à esquerda através de looping de quadra, né? Trabalhar muito essa questão de necessidade de guia a questão da necessidade de guia rebaixada, evitando a liberação de lotes de 5 metros, que acaba fazendo com que a fachada inteira, praticamente da casa vagão, acabe ficando rebaixada para a construção de calçadas, né, para a construção de garagens. Né, trabalhar nesse sentido. Né, e foram identificados diversos pontos críticos, né, foram apresentados diversas propostas, né, projetos geométricos de intervenção urbana para corrigir os pontos críticos encontrados. Né, e alguns modelos aqui, esses projetos são projetos que nós colaboramos em outras cidades. Né, esses daqui são da vizinha cidade de Jaú. Né, são alguns modelos de projetos que podem ser adotados, como, por exemplo, a rotatória semigalgável, onde o veículo de maior tamanho passando por cima, ele vai vibrar, vai reduzir velocidade e com isso vai fazer vai passar pelo cruzamento com menos velocidade, portanto reduz a acidentalidade. Trabalhar com proteção para evitar o pedestre que atravessa no meio da rotatória. Né. Nós também trabalhamos em rotatória em desnível, né, um desnível considerado, funcionou, isso está lá funcionando há mais de 10 anos. Né, e trabalhar sempre associado ao belo, porque não tem só que ser funcional. Né, ele tem que ser funcional, mas também tem que ser bonito, né, para a pessoa se sentir parte desse ambiente integrado, mais ou menos dentro da linha da teoria das janelas quebradas. Né. Quando você está num ambiente adequado, você procura se moldar esse ambiente. Com isso, você muda até a cultura comportamental de quem está nesse meio. Então, trabalhar com jardinagem, né? Essa já é uma rotatória implantada lá, nessa cidade. Esse também é mais um modelo de Jaú. Né? Quer dizer, você muda completamente a cara do local, a imagem do local. Você associa o funcional ao belo. Então, é importante a gente ter todas essas áreas interligadas. Né? A proposta das linhas é evitar a sobreposição, abraçar os bairros e ter aí uma integração no terminal. Então, melhorar a acessibilidade, regularizar a oferta e integração. Renovar a frota,
priorizar vias por onde passam os ônibus, suavizar valetas e recape. Isso já está sendo feito. Tá? Finalmente, eu vou, antes de terminar, eu vou chamar a atenção de vocês no seguinte. Todo esse processo, ele envolve muito que a população compreenda o que está acontecendo e que, ao mesmo tempo, ela compreenda, ela aceite essas mudanças. Isso não é fácil. Existe um intervalo muito grande, um abismo entre aquilo que tem que ser feito, né, e, efetivamente, aquilo que a população interpreta daquilo que necessariamente precisa ser trabalhado. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que antes de vencermos, meus amigos, a batalha da mobilidade, nós precisamos vencer a batalha da comunicação. Nós estamos nos tornando eruditos. Nós estamos tocando violino divinamente para a mesma plateia. Nós devemos ser eruditos naquilo que fazemos? Sim, vamos buscar sempre o conhecimento. Mas nós precisamos atingir a grande plateia. Não é essa plateia que a gente está sempre, a mesma plateia que a gente está tendo contato. Nós precisamos atingir a Dona Maria, o seu José, o nosso usuário do nosso sistema. Então, nós precisamos criar ferramentas que permitam que nós nos comuniquemos com o nosso público-alvo. É um desafio absurdo que nós temos pela frente. Gravem isso. Isso são palavras do J. Pedro, né, que trabalhou muitos anos com o projeto Volvo de segurança. Nós precisamos vencer, antes da batalha da mobilidade, a batalha da comunicação. E nós não temos, no meio acadêmico, nós temos muito pouca experiência com relação a isso. Dentro da universidade, quem está sendo pioneiro, a universidade, a Exalc, a USP Piracicaba, eles estão fazendo um trabalho muito grande em parceria com a Escola de Comunicação da USP São Paulo, exatamente para buscar, né, se comunicar com a população em si. Senão nós vamos ser ilhas de saber, mas nós não vamos estar levando o nosso conhecimento para quem de fato necessita. Isso é um problema muito sério. Bom, em cima disso, eu fecho dizendo para vocês o seguinte: o que nós estamos lá em Goiás fazendo de diferente? Então tá. A prefeitura fez um convênio, na verdade, convênio entre aspas, porque a universidade é da prefeitura. A universidade tem 3 campi, para vocês terem uma ideia. Tem até medicina. Então, eles fizeram um convênio, né, formal, e eles estão oferecendo um curso de pós-graduação. Nesse curso de pós-graduação, pasmem, eu, inclusive, dou aula também nesse curso. Nós temos como alunos vereadores, secretários de governo e todos os técnicos relacionados às diferentes áreas do conhecimento, né, que dizem respeito à questão das mudanças necessárias da mobilidade. Qual é o pano de fundo desse curso? Rever o plano diretor. Tá? Rever o plano diretor. Qual que está sendo o resultado disso? Todo mundo está pensando de forma integrada. Não tem mais aquela coisa. O pessoal do sistema de água e esgoto está cortando a via e não avisou o pessoal do trânsito. O pessoal do asfalto está entrando com o pavimento e não atendeu as especificações de geometria. O pessoal que analisa polo gerador de viagem não está entendendo qual que é o gabarito necessário para determinada via. Tá? Então, com isso, na verdade, as coisas estão se fechando. Então, é uma experiência bastante interessante que a gente está tendo, como talvez uma ideia para vocês adotarem aqui. Então, o curso de pós-graduação, né, as equipes estão focadas nessa questão e os parceiros são esses. É isso. O que se pretende de fato, o que nós devemos permitir de fato, é que o cidadão possa ter direito ao acesso humanizado, seguro e eficiente no presente e no futuro aos espaços urbanos.
É isso. Muito obrigada. Fica aí meu e-mail. Bom dia a todos.